Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheçam hoje o dia em que blindados de fabricação brasileira aniquilaram tanques de fabricação soviética em um combate real durante a Guerra Líbio-Egípcia, e a grande possibilidade de oficiais brasileiros terem comandado estas máquinas de guerra. Veja agora todos os detalhes. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! As relações entre os governos da Líbia e do Egito estavam se deteriorando desde a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 73 contra Israel, devido à oposição de Muammar Gaddafi, ditador da Líbia, para a política de paz com Israel do presidente egípcio El Sadat. Além disso, o governo egípcio havia rompido seus laços militares com a União Soviética e se tornou aliado dos Estados Unidos, enquanto o governo da Líbia continuava sua aliança com Moscou. Por consequência, o governo egípcio deu apoio a insurgentes líbios que tentaram sem sucesso derrubar Gaddafi em 1975. Já em 1976, a Líbia deu o troco, com o governo egípcio alegando ter descoberto uma conspiração de agentes líbios para derrubar El Sadat. De modo que em 1977, as relações entre os dois países já tinham se deteriorado ao ponto de se iniciar um conflito armado, onde aparentemente o Egito tinha esmagadora vantagem militar sobre a Líbia. Em julho daquele ano, após uma escaramuça com ataque de artilharia líbia sobre o território egípcio, então o Egito enviou 2 divisões de exército para a fronteira e manteve uma divisão de prontidão no Cairo, totalizando 40 mil homens preparados para a guerra, em maioria militares com experiência de combate na Guerra do Yom Kippur. As forças líbias estavam em grande desvantagem. Todo o exército líbio em prontidão para a guerra consistia em apenas cerca de 5 mil soldados, que foram reunidos para combater os egípcios ao longo da fronteira. A Líbia também carecia de pessoal qualificado. Em 1977, ano do conflito, de acordo com o relatório de inteligência norte-americano, os líbios tinham pouquíssimas tripulações e pilotos de tanques, e praticamente inexistia pessoal qualificado para dar manutenção nos blindados. E nesta iminente guerra entre Líbia e Egito, havia um grande interesse brasileiro, que poderia determinar o sucesso ou o fracasso da pujante indústria militar brasileira das décadas de 70 e 80. Isto porque boa parte dos blindados líbios eram do modelo caça-tanques EE-9 Cascavel, recém-adquiridos do Brasil, e que estavam prestes a entrar em combate com tanques e blindados egípcios de fabricação soviética, com tripulação bastante experimentada. Uma cachapante derrota dos líbios em suas batalhas com blindados jogariam na lama a reputação da indústria bélica brasileira, e tudo indicava que era exatamente isto que aconteceria, pois a Líbia tinha recebido a maior parte dos seus blindados Cascavel no ano anterior, com dezenas de fitas cassete enviadas pela Engesa com as instruções de operação e manutenção dos blindados, que para serem assistidas na íntegra levariam muito tempo, fora o tempo necessário para a prática das tripulações com o novo blindado, de modo que ainda haviam pouquíssimas tripulações líbias preparadas para operar o Cascavel. E ainda por cima, as táticas e procedimentos líbios de operar com caça-tanques ainda não haviam sido amplamente consolidados. Era um tipo de blindado novo para aquele exército, antes acostumado a operar apenas tanques de batalha principais. Mas contra todos os prognósticos, o que aconteceu na primeira batalha desta guerra, para a surpresa do mundo inteiro, foi um verdadeiro massacre dos blindados Cascavel líbios contra os blindados egípcios de fabricação soviética. Uma pequena pausa para você cumprir agora a sua missão. Fogo à vontade no like, combatente! Conforme fonte do jornal Estadão da época, que deixo o link na descrição, na tarde do dia 21 de julho de 1977, uma unidade de caça-tanques Cascavel Líbia, estacionada no vale de um rio seco na fronteira líbio-egípcia, recebeu ordens para avançar e encontrou uma larga coluna de blindados egípcios.
O exército egípcio tinha enviado blindados BTR-40 em missão de reconhecimento, enquanto um esquadrão de BTR-60 de combate de infantaria tomou posição à frente das tropas egípcias, ao seguir para a única elevação do terreno. Armados com pesadas metralhadoras antitanque de calibre 14,5 por 114 mm e transportando cerca de 50 soldados granadeiros com armas antitanque e morteiros. Os Cascavel líbios, seguidos de blindados Urutu de transporte de tropas e também de fabricação brasileira, aproveitaram sua maior velocidade frente aos blindados egípcios e deram início ao combate, ao rapidamente avançarem e se insinuarem pelas colunas blindadas egípcias, em uma batalha que durou cerca de 2 horas e havia começado bastante equilibrada. Mas a maior manobrabilidade na areia do deserto dos blindados de fabricação brasileira frente aos blindados de fabricação soviética determinaram o rumo da batalha, com os Cascavel líbios de fabricação brasileira dando um nó tático nos poderosos blindados egípcios de fabricação soviética. Os Cascavel arremetiam atirando de várias direções, trocando de posição e se retirando rapidamente, e depois iniciavam novamente outro ataque. Como resultado, 6 blindados egípcios foram completamente destruídos ou seriamente danificados, ficando completamente fora de combate, e as tropas líbias tomaram a posição, obrigando os egípcios a recuar pela rota do deserto. Um contra-ataque egípcio ocorreu e mais 8 horas de combate ininterruptos aconteceu, onde até mesmo o Egito empregou alguns poderosos tanques principais de batalha T-55 e T-62, dos melhores da época, mas mesmo assim os Cascavel líbios mantiveram a posição. A 10.000 quilômetros de distância dali, aquele batismo de fogo dos blindados de fabricação brasileira era acompanhado com extrema atenção nos gabinetes militares de Brasília, onde chegou depressa a notícia do bom desempenho dos blindados nacionais, o que foi até mesmo comemorado com festa na extinta fábrica da Ingesa em Santo Amaro, São Paulo. Este espetacular desempenho dos poucos blindados líbios de fabricação brasileira frente aos muito mais numerosos blindados egípcios de fabricação soviética foi até mesmo reconhecido por analistas militares internacionais, conforme esta fonte que também deixo na descrição do vídeo. E como resultado principalmente desta batalha, diversos países do mundo árabe, como Arábia Saudita e Iraque, encomendaram centenas de unidades de diversos modelos de blindados brasileiros, tornando a Ingesa a maior fabricante de blindados sobre rodas do mundo durante a década de 80, o que era um dos objetivos do governo brasileiro. Depois desta batalha inicial, onde as forças líbias tiveram um desempenho incrível, estranhamente nos demais embates entre blindados líbios e egípcios, quase sempre a vantagem foi do Egito, devido à esmagadora superioridade numérica dos seus blindados. Mas ainda assim, o exército líbio conseguiu impedir que os T-62 egípcios avançassem sobre Trípoli, o que obrigou o governo egípcio a declarar um cessar-fogo, mesmo tendo esmagadora vantagem de forças terrestres. Mas a pergunta que ecoou sem resposta durante muitos anos foi: como o exército líbio, reconhecidamente com pouquíssimas tripulações de tanques e mal treinadas e inexperientes em combates reais, conseguiu tamanho sucesso nesta batalha inicial, empregando um blindado recém-adquirido, da qual ela tinha ainda menos conhecimento, e lutando contra tropas blindadas muito melhor treinadas, que já dominavam há muitos anos o emprego dos seus blindados soviéticos, e que tinham experiência real de combate, e muito mais blindados à sua disposição. Muitos especialistas de defesa mundo afora, apesar de não poderem provar, acreditam que não há outra resposta possível além desta. Assessores militares brasileiros, oficiais de cavalaria do Exército Brasileiro e técnicos da Ingesa que teriam sido enviados pelo governo para treinar as tropas de cavalaria líbias no emprego do Cascavel, certamente tomaram parte nestes combates, em tripulações mistas de brasileiros e líbios operando nos Cascavel que fizeram esta façanha. A página do Facebook Curiosidades da Aviação detalha como isto teria ocorrido. Muammar Gaddafi, o ditador líbio, havia consultado os engenheiros da Ingesa e instrutores do exército brasileiro se ele poderia lançar uma ofensiva desesperada com a nova arma recém-adquirida do exército líbio, o EE-9 Cascavel. Os assessores militares brasileiros desaconselharam, afirmando que os líbios precisavam de mais treinamento para dominar a máquina e aprender táticas de reconhecimento de choque que estavam
sendo ainda elaboradas pelo exército brasileiro. Por isso, o ideal seria manter a defensiva. Então Muammar Gaddafi sugeriu que fossem empregados nos cascavéis contra os egípcios a tripulações mistas de instrutores brasileiros e tropa líbia. Como a guerra era iminente e a Líbia usaria de qualquer modo os Cascavel, seu mais moderno blindado, então o governo brasileiro do presidente Geisel teria autorizado secretamente que, ao menos nesta batalha inicial, os assessores militares brasileiros ajudassem diretamente aos líbios, pois estava em jogo o sucesso ou fracasso da indústria bélica nacional, o que envolvia bilhões de petrodólares que poderiam chegar ou não aos cofres públicos brasileiros e impostos das vendas de armas brasileiras para o mundo árabe. Além disso, o Brasil precisava testar em combate real a sua estratégia de cavalaria principal até aquele momento, que era o emprego dos velozes caça-tanques Cascavel, seu principal blindado no momento, contra os até então muito mais poderosos tanques principais de batalha TAM do exército argentino, principal ameaça ao Brasil durante as décadas de 70 e 80. Os tanques argentinos tinham blindagem mais espessa, tinham um canhão muito mais poderoso, entretanto eram mais lentos que os Cascavel, e o exército brasileiro precisava saber se a sua estratégia funcionaria na prática, onde o Cascavel atuaria em missões de reconhecimento profundo, engajando e destruindo o máximo de blindados inimigos em ataques fulminantes, e se retraindo logo em seguida usando a velocidade como proteção. E a guerra entre Líbia e Egito era a ocasião perfeita para testar esta estratégia, além de poder colocar o Brasil como um dos mais importantes fabricantes de material bélico do mundo, a depender do desempenho do Cascavel. Os assessores militares brasileiros na Líbia, especialistas no Cascavel, possivelmente teriam recebido uma pequena fortuna de Gaddafi para operar dentro dos Cascavel líbios naquela primeira batalha, orientando as tripulações do exército líbio. Eles estariam também usando uniformes líbios e sabiam que, se fossem capturados e a sua nacionalidade descoberta, o governo brasileiro não reconheceria a participação deles no conflito e apenas diria que eram mercenários a serviço de Gaddafi. E esta é a explicação lógica do porquê a Líbia teve um desempenho tão fenomenal nesta primeira batalha contra todos os prognósticos. Eu entrei em contato com os administradores da página Curiosidade da Aviação e um dos administradores me informou que obteve estas informações em edições do jornal Estadão da década de 80. Eu também encontrei nos arquivos digitalizados do Estadão todas as informações referentes a esta batalha e aos interesses brasileiros nela, mas não encontrei a informação explícita de que brasileiros teriam atuado diretamente na batalha. Possivelmente a edição foi censurada por se tratar de informação secreta, ou a informação é um mito, e um milagre poderia explicar melhor o desempenho fenomenal das pequenas e completamente despreparadas tripulações líbias em um blindado que não conheciam contra as tropas de tanques egípcias, muito melhor treinadas, com muito mais blindados à sua disposição, com experiência real de combate e já veteranos na operação dos seus blindados soviéticos. E você, combatente, diante do exposto, acredita que brasileiros realmente participaram desta batalha? Comenta aqui embaixo e apoie o trabalho patriota do nosso canal, deixando seu like, se inscreva e ative o sino. Só assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!